Olá, meus queridos amigos e irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Meu nome é Evangelista Danilo Novaes, né? E hoje eu venho dar, né? Como que eu posso dizer? É o ensino definitivo, né? Sobre visões, tá? Esse ensino é aquele ensino assim para tirar todas as dúvidas possíveis, né, de como uma pessoa tem uma visão, né? Existem basicamente dois tipos de visão. Existe a visão aberta, né? Eu costumo dizer assim que existe basicamente três tipos de visão, né? Essas são básicas, lógico, existem vários jeitos de ter visões, né? Mas a visão aberta, que é aquela que quando você, né, com os seus olhos mesmo, né, você vê anjos e demônios, né, a visão aberta, ela é para isso. E existe a visão que, essa é o que acontece comigo, ela vem como se fosse um projetor, como se fosse um sonho acordado, que é projetado na minha frente, na frente dos meus olhos, né? Mas existem outros profetas que vê diferente. Tem profeta que o espírito dele consegue sair em determinados lugares e ver o que está acontecendo, né? Mas no meu caso é assim, né? Deus ele trabalha, é como se eu estivesse tendo um sonho lúcido, né? E isso é o guia definitivo, né? Como que você faz para você ter visão, né? Como que você faz para compreender visões? Existem visões que são enigmáticas, né? São como sonhos, né? No caso seria a terceira opção, porque às vezes a gente sonha, tem sonhos que são de alma, tem sonhos que são do diabo, né? Nem todo sonho vem de Deus. Tem sonhos que são de alma, que é sonhos da gente mesmo, que é o nosso cérebro processando, né? Os nossos pensamentos. E tem sonhos que são sonhos de revelação, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, a pessoa quando sonha com cobra, né? Então aquilo representa um ataque, um demônio contra a vida dela, né? Ou contra a vida de alguém que está perto dela. A mesma coisa é a visão, né? Quando Deus me mostra uma cobra, é um ataque na vida da pessoa. E existem aqueles sonhos que são literais, né? Que você sonha algo que vai acontecer, né? E também tem visões que são literais. E tem sonhos que são do diabo, que são, entre aspas, parecem literais. Por isso que é importante ter o dom de discernimento de espírito, para a gente discernir se aquele sonho, se aquela visão veio de Deus. Mas hoje a gente vai falar da visão, a visão que a gente vê os profetas falando nas igrejas, né? Como que eu faço, evangelista, para ter visão, assim, para ver, né? Visão. Nem todo mundo que fala que tem visão, né? Infelizmente, né? Tem pessoas que às vezes têm muita vontade de ter visão e a pessoa acaba ali se precipitando no emocional dela e falando coisas que às vezes Deus nem mandou falar, né? Coisas que estão fora, às vezes, da palavra de Deus. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. O discernimento não é só profeta que está tendo a visão. Por isso que Paulo falava assim que quando um profetizar, né? Que 2 ou 3 analisem a profecia. Por quê? Tudo tem que bater. Se eu profetizo algo, se Deus mostra algo, ele não vai mostrar só para mim, ele vai mostrar para outras pessoas. E o profeta, ele identifica o outro profeta, né? Ele consegue discernir se aquela profecia realmente é de Deus e são os profetas verdadeiros, né? E sem mais delongas, né? Vamos ao que a gente mais quer saber, né? Como que evangelista, como que você vê, como que Deus te usa, o que precisa para mim, para que Deus abra os meus olhos espirituais, né? Eu vou ler bastante Bíblia, né? Que eu acho assim que tudo tem que estar embasado aqui, ó, na maior das profecias. Se não tiver aqui, meus amigos e minhas amigas, não adianta, não. Tudo tem que bater com a palavra e tudo tem que ser aprendido. Porque aqui, ó, isso aqui é igual um cofre. E quem tem a chave que Jesus deu, assim como Jesus deu para Pedro, a chave dos céus, a pessoa consegue, através do Espírito Santo, destravar ensinamentos inefáveis que tem aqui dentro. Né? Vamos ler bastante Bíblia, né? Vamos começar aqui, ó. Esse é um ensino definitivo. Né? Não tem como você não entender como que funciona uma visão. Então, a gente tem essa curiosidade, mas
Evangelista, como que você vê? O que que acontece, né? Eu só sei assim, cara, é muito legal, né? Para quem tem curiosidade, é muito legal. E quem sabe, às vezes Deus te usa também, você nem sabe disso. Tem gente que tem visões e nem sabe, né? Que são usadas por Deus. Vamos lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. Eu tô olhando aqui, pessoal, que eu tô com a minha colinha, tá? Deixa eu procurar aqui na Bíblia. Vamos lá, Reis, 1 Reis. Vamos lá para o capítulo 4 de Reis. 1 Reis 4, versículo 29. Né? Pessoal, para vocês ter a visão aberta, não é só ver. Ver e não entender não adianta nada. Porque aquilo que eu vou ensinar para vocês é isso. Porque tem gente que tem visão. Tipo assim, olha, eu vou dar um exemplo de uma visão que eu tive esses dias para trás. Eu vi um número, eu estava ministrando e Deus me mostrou um número 38. Lembro direitinho. E aí, 38 do quê? É um número, 38, e aí? Então, assim, eu tive uma visão, mas o que significa aquele 38? É o que a gente vai aprender, tá? Um pouco de aprendizado. E no caso, né, a gente tem 5 sentidos espirituais. Né? Assim como a gente tem 5 sentidos materiais, a gente não tem a visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato. A gente também tem esses 5 sentidos espirituais no nosso espírito, porque nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Então tudo que a gente tem, que a gente sente, a gente tem no mundo espiritual. Por isso que a gente fala visão. Né? Isso é uma visão. Mas aí vem, né, os dons espirituais, né? Os dons assim, que a gente mais usa, né? Que eu vou entrar aqui, que é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Opa, aqui ó, eu tinha lá o número 38. Aí Deus veio e me deu uma palavra de conhecimento, que esse número era de um CPF. Aí depois Deus me deu um discernimento, o que estava acontecendo na vida dessa pessoa que tinha um CPF. Aí depois veio a palavra de sabedoria. Aí Deus me mostrou o que eu devia falar para aquela pessoa. Então é um conjunto, e através dos meus ouvidos espirituais, que quando eu vi o número, aí eu pergunto ao Senhor, o que é esse número? Aí o Espírito do Senhor, ele me fala. Aí vem os ouvidos espirituais, aí ele vai me falar, olha, isso é assim, 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 tal. Né? Dependendo do que ele me mostra, eu vou sentir cheiro, eu vou sentir sabor das coisas, eu vou sentir tato. E a mesma coisa acontece no mundo espiritual, nos sonhos, tá? Por isso que quem interpreta sonhos, interpreta visões. E quem interpreta visões, interpreta sonhos. Porque é a capacidade de interpretação, é uma linguagem. Sonhos e visões são a linguagem de Deus expressa através de imagens. Só que precisa do quê? De um dom muito especial, o dom de interpretação de línguas, né? O dom de interpretação de línguas, ele serve para isso. Pode ver que muitos profetas, quando eles estão profetizando, do nada, quando o Espírito Santo começa a inspirar eles na profecia, eles começam a falar em línguas. Isso é automático, tá? Não é porque eles querem falar. Aí o próprio Espírito começa a interpretar aquelas línguas também, né? A interpretação serve tanto para a gente, ou quando Deus mostra, nem todas as línguas são interpretáveis a todos, mas tem línguas que você ouve, que eu vou saber o que Deus tá falando, né? E eu acabei de ter uma visão agora, né? Deus, ele vai ativar, tá? As visões, o dom de profecia. Através desse vídeo, algumas pessoas que vão assistir esse vídeo, né? Quem recebe um profeta na condição de profeta, recebe galardão de profeta. Vai receber o dom de ativação de profecia, tá? Pessoal, então vamos lá, sem mais delongas, né? Hoje o vídeo vai ser um pouco corrido e é muita coisa pra gente ler. Ó, 1 Reis 4, 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. Diz assim: Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum. Olha só, esse é o dom da palavra de sabedoria, tá? Tá entre os novos dons espirituais.
e uma inteligência tão vasta como como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio que todos os homens, mais sábios que Etã, Esraita, do que Emã, Cacou, Edarda e filhos de Maol. E sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e seus cânticos foram 1.005. Falou sobre toda a planta, desde o cedro que está lá no Líbano, até o isopo que brota nos muros. Já viu no Muro da Lamentação, né? Que tem aquela vegetação, essa planta, viu? Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos vinham gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra, que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Olha só, que magnífico, né? Essa é a palavra de sabedoria, era o que ele tinha, né? Vamos lá para Lucas 17. Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Vamos lá para Lucas 17. Pessoal, não reparam, eu tô olhando aqui, mas é minha colinha, que aí fica bem mais fácil para mim. 17, versículo 20. Diz assim, versículo 20 ao 21, diz assim, ó: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Olha, não vem com visível, tá? Aparência. Ó, nem dirão, ele está aqui, ou lá é ele, porque o reino de Deus está entre vós. Né? O reino de Deus está entre vocês, né? Vamos ler agora João 7, do 14 ao 18. Vamos lá, João capítulo 7, Mateus, Marcos, Lucas, João. João 7. João capítulo 7, do versículo 14 até o 18, né? Diz, a controvérsia, né? A controvérsia entre o ensino de Cristo e o ensino religioso, né? Diz assim: quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Né? Olha só o que eles falaram, né? Como que ele pode ser letrado se ele nem chegou a estudar, né? A sabedoria que ele tinha. Jesus lhe respondeu: meu ensino não é meu, mas é daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus, ou se falo por mim mesmo, né? Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória. Mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. Olha só, né? Aqui ele falando, né, a diferença, né, do ensino do céu, que vem de Deus, né, e do ensino da terra, né? Jesus, ele tinha um grande conhecimento, e quem foi o instrutor dele, né, foi, né, o Espírito de Deus, né? Aquele mesmo Espírito que teve com Elias, aquele mesmo Espírito que teve com Moisés, né?
E os mestres, os doutores da lei, né, viram essa diferença em Jesus, né? Agora vamos ler 1 Coríntios 1 Coríntios 1, do versículo 26 ao 30, né? 1 Coríntios 1, do versículo 26 até o versículo 30, né? Aqui a gente vai ler, né, que nós temos que fazer o download da mente de Cristo, né? Como você quer ter visão? Porque é o seguinte, no nosso corpo, né, nós somos casa de Deus, depois vocês vão ver aqui. Então, nós como casa de Deus, o que tem que habitar em nós? Por que a gente tem que estar em santidade, no fruto do Espírito, e não nas obras da carne? Se a gente der espaço às obras da carne, os espíritos malignos vão nos apossar. Então, aqueles dons que estão ativos na gente serão usados pelo lado mal. Mas se a gente estiver fazendo o fruto do Espírito, fazendo download da mente de Cristo, pensando como Cristo, sendo como Cristo, por isso nós somos chamados de cristãos, né? Cristãos é aqueles que se parecem, mas não de aparência, mas a essência de Cristo. E para ter visão, tem que ter a essência de Cristo. E temos que ser casa de Deus. Existem dois espíritos dentro da gente, né? Quando Jesus disse assim, ó, eu e Deus somos um, né? A mesma coisa, nós e Deus temos que ser um, porque o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós, né? Quando foi rasgado o véu, né? Nós somos templo de Deus, né? Tabernáculo do Espírito Santo, somos pequenas arcas. Então o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E às vezes o nosso pensamento vem de um jeito, do Espírito Santo também vem, né? E a palavra de Deus diz assim, ó, que os meus caminhos são mais altos do que os seus, e os meus pensamentos são mais altos também do que os seus. Está falando as direções, os pensamentos de Deus. Então, aonde que vem essas visões, né? No meu caso, né, quando eu começo a ter essas visões, é o Espírito Santo jogando, né, dentro de mim, e isso ecoa, né, através dos meus pensamentos, ao ponto de chegar, né, a abrir, né, e eu ver aquilo, né. Então a gente vai ver um pouco sobre isso, né, aqui agora, né. Ó, o versículo 26 diz assim, ó, irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, olha só, vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou por nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor, né? E vamos ler também, né, um texto que está em João 8, do 31 ao 47. Né? Vamos voltar lá, Epístola de João, capítulo 8. Do 31 até o 47, perdão. Né? Está escrito assim, ó. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Né? Conhecerão a verdade vos libertará, né? Revelação. Eles responderam: somos descendência de Abraão. Jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Né? Eles não entenderam, né? Esse é o homem carnal, né? O homem carnal, ele não entende as coisas espirituais. Porém, Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa.
O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres, né? O filho aqui é Jesus. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, né? São legítimos. No entanto, estão querendo me matar. Olha só. Porque a minha palavra não está com vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, ou seja, das coisas lá do céu. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês, ou seja, né, do que eles foram ensinados por homens, né, pela parte, né, humana, né. Então, eles disseram, nosso pai é Abraão, mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim lhes falei a verdade que eu ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Ó, para você ver, olha o que que Jesus falou para eles. Jesus estava no manto aqui, literalmente, ó. Mas agora vocês querendo me matar, a mim, né, a mim, que lhes falei a verdade que eu ouvi de Deus. Ele ouviu de quem? De Deus. Ó, os ouvidos espirituais, né? Ele não teve uma visão, ele ouviu de Deus. Abraão não fez isso, é uma revelação. Vocês fazem as obras do pai de vocês, ou seja, do pai carnal, né? Ou seja, da tradição que eles tinham. Eles tinham uma tradição, eles eram religiosos. Então responderam, nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Eles responderam para Jesus. Aí Jesus veio e disse, se Deus fosse de fato pai de vocês, certamente me amariam. Ou discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos é para discernir. Eles não discerniram Jesus. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem. Olha, vocês não conseguem compreender a Deus, eles não conseguem discernir. Perdão, gente. Eles não conseguem discernir. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Né? Porque Jesus falava de coisas espirituais. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. E querem satisfazer o desejo dele, que são as obras da carne. Ele foi assassino desde o princípio. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que é lhe próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim, né? Muitas das vezes, né, as pessoas querem que a gente tenha visão, profetiza, só coisa boa. Ah, Deus vai te dar um carro, ah, Deus vai fazer isso, ah, Deus vai fazer aquilo, né? Mas o profeta é verdadeiro, né? Muitas vezes ele vai chegar em você e falar assim, olha, arrependa-se, com amor, lógico, né? Arrependa-se, porque quando Deus manda o arrependimento, ele dá a solução para a vida daquela pessoa também. Deus, ele não humilha ninguém, Deus, ele não passa vergonha em ninguém, quem faz isso é o diabo. Ao versículo 45. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creram em mim. Quem de vocês me convence do pecado? Olha o que Jesus está falando. Quem de vocês pode me convencer do pecado? Se digo a verdade, por que não crê em mim? Sabe por quê, irmãos? Porque quem convence do pecado é o Espírito Santo. Ele tem que estar o quê? Dentro de nós. Por que Jesus está falando isso para eles? Porque, vamos supor, nós que temos o Espírito Santo de Deus, quando a gente faz algo de errado, mesmo inconsciente que a gente vê, nossa, por que eu fiz? A gente já se arrepende, né? A gente sabe que aquilo não é bom pra gente, né? Por mais que às vezes é algo besta, mas aquilo tampa na gente e fala assim, nossa, eu não devia ter feito isso, né? Eu não devia ter falado daquele jeito. É o Espírito Santo, tá? Que vem convencendo. E que a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela anda pela religiosidade, ela quer matar os outros, né? Matadora de profeta. Olha, se digo a verdade, por que não crê em mim? Quem é Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem.
porque não são de Deus. Olha o que Jesus falou assim, ó. Quem é de Deus ouve palavras de Deus. Aqui ele não está falando da palavra, ele está falando palavras. Os Espíritos de Deus, né, que é o Espírito Santo, as 7 vertentes do Espírito Santo. Então, se eles não conseguem interiorizar isso através do Espírito Santo, não saber que ele fala do pecado, né? Então, eles nunca foram de Deus, né? Apenas perdem tempo, né? Lá no tabernáculo, né? Perdi um tempo. Eu também quero ler outra passagem aqui, né? Que está em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo do 6 ao 16. Gente, hoje, ó, estamos só na palavra pura, ó. Isso aqui é o verdadeiro ensinamento. Ó. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderes dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. Olha só, no manto, em mistério, o secreto, né, de Deus. A sabedoria que estava oculta, né? E que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Se tivesse discernido quem era Jesus, ele jamais tinha crucificado ele. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio de quem? Do Espírito, que é o Espírito Santo. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Olha, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Ó, lembra que eu falei que o nosso espírito está dentro de nós. O nosso espírito, ele discerne a nossa natureza, né? Mas ele não discerne as coisas de Deus, porque precisa ter o Espírito Santo dentro de nós para discernir isso, né? Deixa eu ver aqui. A não ser o Espírito de Deus. E nós temos recebido, ó, ser Espírito humano e nele está. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. O Espírito do mundo é do diabo, é o espírito de feitiçaria, são os demônios. Quando a pessoa está com um ataque, gente, assim como Deus dá a palavra de profecia, né, através dos ouvidos espirituais, né, e lógico, existe a voz audível de Deus também, mas os ouvidos espirituais, o demônio também lança seta. Já viu quando a pessoa está com um ataque, começa a ficar deprimida, fala, ninguém gosta de você, e a pessoa leva aquilo na primeira pessoa, são pensamentos também que vêm, né? Ó, nós não temos recebido o Espírito desse mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Gente, os dons são gratuitos, tá? Gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Perdão, gente. Conferindo as coisas espirituais com as espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem, olha só, espiritualmente. Então o homem carnal não entende o mundo espiritual, né? O homem, para entender as coisas de Deus, ele tem que ser espiritual. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Ninguém consegue discernir o homem espiritual. Mas o homem espiritual, ele consegue discernir quem é espiritual e quem não é, né? Através do dom de revelação. Pois quem conhece a mente do Senhor
para que o possa instruir. Né? Quem que conhece a mente de Deus? Ninguém conhece, mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, esse sim, ele conhece, é o Espírito dele. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que fazer o download, né? Da mente de Jesus? Então, a gente tem que ser Cristo, né? Viver Cristo, ser um verdadeiro cristão, né? Ter a essência de Cristo. Agora eu quero ler coisas realmente falando, né? Sobre a visão, né? 2 Reis, capítulo 6. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 6. Tô fazendo bem rapidinho, irmãos. Tô falando um pouco rápido para o vídeo não ficar muito longo, tá? 2 Reis, capítulo 6, versículo do 11 até o 17. Que diz assim, ó. Olha só que interessante. Olha sobre a visão, né? O rei da Síria... Olha, aqui eu tô falando assim, a ação de Eliseu na guerra contra os sírios, tá? O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Tipo assim, existe alguém que está no nosso meio, que está do lado do rei de Israel, né? Porque a Síria, né, tava fazendo guerra contra Israel, né? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Olha só, até os próprios servos do rei assírio, do rei sírio, sabiam como era um profeta. Então eles falaram assim, ó, nós já sabemos que tudo que o senhor, na hora que o senhor está dormindo, lá no quarto, antes de dormir, tudo que o senhor fala, o profeta sabe, o profeta revela. E ele conta tudo pro rei de Israel, as estratégias do senhor, por isso que o senhor não consegue ganhar. Imagina falando desse jeito, viu, gente? Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Eles queriam mandar prender o profeta Eliseu. E contataram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos, carros de guerra haviam cercado toda a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que nós vamos fazer agora? O que faremos? E ele respondeu, Eliseu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha só. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja, do servo. Né? Eliseu orou para o servo, para que Deus abrisse que os olhos do servo. Né? O Senhor abriu os olhos do moço. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus, meu Deus, né? E olha só para vocês verem, né? Ele viu, temeu, só que porém na hora que o profeta Eliseu pediu para Deus abrir os olhos do servo dele, abriu. Porque esse servo de Eliseu, ele era um dos que participava da escola profética de Eliseu daquela época. Né? Então, assim, né? Cada um tem um dom chamado diferente, mas quem anda com profeta profetiza, né? Saul, quando entrou no meio dos profetas, ele começou o quê? Ficou doidão lá, começou a profetizar, e o povo falou assim, agora Saul está entre os profetas. Então, quando você está perto de alguém que tem dons espirituais, aqueles dons ativam na pessoa. Você pode ver que quando você chega perto de um homem de Deus muito usado, você sente aquele arrepio, você sente a presença de Deus, você sente a Shekinah descendo sobre você, você sente o Espírito Santo, a gente fica leve. Porque esse é o Espírito de vocês discernindo quando vocês chegam perto de um homem de Deus de verdade, né? Então foi o que aconteceu com esse servo, né? Ele não tinha visão, mas através de Eliseu, Deus abriu a visão dele, né? E lembra que eu falei, toda palavra profética, ela vem com uma chave, de um destravar, uma solução, né? Eu vou ler bem rápido, eu nem ia ler essa parte, mas eu vou ler bem rapidinho aqui para vocês entenderem, né?
O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu o monte, estava cheio de carros, cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente com cegueira. E ele feriu de cegueira o Senhor, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade, sigam-me. Eu os guiarei os homens que vocês estão procurando. Olha só. Eliseu, né, eles ficaram cegos e Eliseu ainda pegou e falou assim: não é aqui não, eu vou mostrar para vocês, né, eles não estavam conseguindo enxergar, mas pode deixar que eu vou. Ainda ajudou eles ainda, né, a sair daquele lugar. Então esse é o livramento do Senhor, né? E a última palavra que eu quero ler é João 1. Vamos voltar lá em João de novo, né? João 1, do 43, do versículo 43 ao 51, né? Aqui, vocês viram lá, né? O profeta Eliseu, a visão dele. Agora vamos lá para Cristo, né? Olha, aqui vamos falar de Felipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galiléia e encontrou Felipe, a quem disse: siga-me. Esse Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe encontrou Natanael. Ele lhes disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa, né? Muitas vezes, né? As pessoas perguntam, né? Nossa, mas que cara lá, eu conheço ele, conheço os pais dele, né? Ixi, de lá, vai sair alguma coisa boa, né? Felipe respondeu: venha ver então. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a respeito dele. Olha só, na hora que ele foi chegando perto de Jesus, né? Jesus foi profeta naquele momento, começou a falar algumas coisas, né? Jesus disse assim, ó: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum, né? Jesus já foi na veia, né, dele, né? Mas mesmo assim, né? Imagina Natanael, tipo assim: opa, pera lá, esse cara falando isso tá meio que... será que tá puxando meu saco? Querendo me bajular? Né? E Natanael perguntou para Jesus: de onde o Senhor me conhece? Agora, olha a visão. Ó. Jesus respondeu: antes de Felipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Olha, antes do Felipe chamar, eu já tinha visto. Como que Jesus viu? Jesus estava longe dele, né? Lembra daquela visão que eu falei para vocês, né? Que Deus imprime no nosso espírito, né? E aquilo vem como se fosse um sonho lúcido, algo que aparece na frente. Aí ele viu, né? E então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê? Eu disse que tinha visto você debaixo da figueira. Você crê que eu disse que você, né, que eu tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores ainda que essa. Porque ele ficou assim, abismado com aquilo. Jesus falou assim: tipo assim, isso não é nada. Você está crendo nisso, você vai ver ainda coisa maior, né? E ainda Jesus acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Oh, glória a Deus, né? Olha só, eles iam ver, né, o Filho de Deus, né, subindo e descendo. Olha que essa que é minha esposa, ela pediu pra vir aqui, gente. Eu tenho que deixar. Pensa numa mulher linda, cheirosa. Olha, deixa eu ver o cabelo dela aqui. Essa aqui é minha companheira para assuntos aleatórios. Sim, aqui para fazer oração com vocês. Sim. Boa noite. E ela chegou na hora certa. Deixa eu jogar aqui, gente. Não repara a bagunça ali, não, tá? Aqui é um quartinho de bagunça. Meu amor, você quer falar algo sobre visão, alguma coisa assim? Se Deus te toca de falar? Sim, meu amado esposo, porque antes de conhecer o meu marido, gente, eu era de outra religião, acreditava em outras coisas, né? E quando a gente começou a namorar, que a gente teve
Porque foi assim, rápido, a gente namorou, casou, coisa de 4 meses. Eu me pegava muito assim, olhando pro nada, né? Até certas pessoas que trabalhavam comigo, você ela tá estranha, mas não era estranha. Era algo que eu não sentia antes, que eu não estava entendendo, mas era ativação. Ele ativou o que estava aqui dentro, guardadinho, né? Lá, trancadinho no momento certo. Porque Deus coloca as coisas pra gente no momento certo. Nem antes, nem depois. Aí, nisso, eu comecei a entender sobre sonhos, porque eles disseram meus sonhos, graças a Deus. E tive visão aberta, uma vez, né? Sim, ele estava perto. Deus me abriu minha visão sobre uma coisa que estava em oculto, e aquilo eu limpei, tirei de vez, tá? Hoje eu não consigo mais olhar e sentir algo, assim, tirou o engano, né? Igual ele estava falando. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Tá vendo? Foi o que o Senhor me libertou, porque eu já tinha aceitado Jesus como o meu único e suficiente. Só que precisava o quê? Não era assim, igual Tomé, pega aqui pra crer. Não, ele abriu e foi assustador. Tipo assim, e foi aquele 2 segundinhos. Mas, gente, foi impactante. Foi impactante. Foi o suficiente para você mudar e para você entender as coisas de Deus. Olha só, né? Ela cria numa coisa que ela nunca abriu mão, mas Deus abriu a visão dela, né? Lembra dos servos de Eliseu, servo de Eliseu? E foi o que aconteceu com ela, né? Então, se Deus pode fazer isso conosco, né? Se você tem esse chamado, Deus fala com você, né? Lembra que não é somente a visão, viu, gente? É igual eu falei, né? Não adianta nada ter a visão, mas o que é isso? O que significa isso? Né? E não saber discernir o resto, né? Deus mostra algo, né? Deus mostra lá, tipo, uma cobra. E aí? Né? Mas o que significa? Então, né, sempre assim, né? Orar ao Senhor. E lembra do texto de Gálatas 5, o fruto do Espírito, né? Sem o fruto do Espírito, as coisas espirituais não acontecem. Né? Ser cristão, andar em santidade. Uma correção, né? Não é religião, né? Nós somos cristãos, né? Cristãos, exatamente. Por isso que eu estava falando de religião. É uma coisa que a gente tem assim como é algo que você carrega. Não, você não tem aquela coisa de religião. A gente tem que ser de Cristo. Sempre de Cristo, de Deus, porque é uma coisa assim, que, como ele falou, o que é ser cristão? Em Cristo, Jesus Cristo, aquele que veio e foi morto e ressuscitou ao 3º dia como Jesus Cristo. Antes era conhecido como Jesus, depois foi Jesus Cristo. Sim. E pessoal, né? Sem mais delongas, né? Para o vídeo novo também não ficar grande. Eu creio que todos vocês entenderam, tá? Qualquer dúvida vocês deixam no comentário, né? Aí embaixo aí, que a gente, assim que possível, a gente vai estar respondendo, tá? Né? Peço para vocês um pouquinho de calma, né? Que às vezes nem sempre a gente pode responder na hora, mas conforme a gente puder, a gente vai respondendo, né? E agora eu vou deixar minha esposa para fazer a oração final desse vídeo. A gente agradece muito mesmo dos inscritos, né? Sim. Vocês estão sendo, assim, abençoadores do nosso canal. A gente está muito feliz, muito obrigado pelos likes, pelos compartilhamento. Compartilha, põe todas lá. Compartilha nos grupos de WhatsApp das igrejas, tudo que vocês souberem, dos colegas de vocês, né? Compartilha com qualquer pessoa que seja, né? Já vai estar ajudando. Vocês vão ser um missionário virtual e vão estar fazendo a obra do Senhor, tá? Um inscrito que a gente já fica assim, eu pergunto para ele, eu fico com a boca feliz, né? E vamos lá para a oração. Primeiramente, Senhor, obrigada, Pai, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pelos nossos dias de trabalho, Senhor. Por o Senhor ter nos guardado na ida e na volta, Pai, de casa, Senhor. Pai, abençoa cada um que está vendo esse vídeo. Abençoa o Senhor, meu esposo, Senhor, que dê mais entendimento, mais sabedoria, mais e mais para ele, Pai. Agradecemos, Senhor, a vida dos nossos amigos, nossos inscritos, Senhor.
nossos irmãos na fé, Pai. Senhor, cuida de cada um, Pai. No poderoso nome de Jesus Cristo, Senhor, nós somos gratos pelas vidas deles, Senhor. No poderoso nome de Jesus. Amém, amém. Eu profetizo que o Senhor abra os teus olhos, que o Senhor abra os olhos de vocês, mas para que Deus abra, é preciso estar em santidade, é preciso buscar, tá? Eu profetizo ativação. Agora vai de vocês aumentar esse nível, tá? No poderoso nome de Jesus. Obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Pai, que a paz de Jesus Cristo esteja com Deus.